Bem-vindos ao nosso Life Connection de hoje. É um prazer, um privilégio estar falando aqui com vocês, fazendo essa nossa transmissão nesse canal Amor, Graça e Cruz. E eu queria pedir a você que se inscrevesse no canal, desse um like, que você marcasse o sininho para você receber as nossas notificações. Eu ouvi a respeito de um assunto recentemente com o pastor Tom, e eu queria falar um pouquinho aqui hoje sobre de teknon a ruios. O que é isso? É o grego. O grego, teknon e ruios são duas palavras e elas expressam questões um pouco diferentes. A palavra teknon significa aquele que é filho pelo nascimento. Então essa é a expressão, filhos imaturos ou bebês. Já a palavra ruios, ela se refere a filhos maduros, pessoas que cresceram. Então a Bíblia fala de um filho pequeno, de um bebê, de alguém que é teknon e fala também de alguém que é ruios, alguém que cresceu. Então vamos ver dois textos que tratam disso. O primeiro é um texto de João, capítulo 1, versículo 12, que vai falar de um bebê. Ele fala assim, ó: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos teknons, ou seja, filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa é a primeira expressão. Quando uma pessoa recebe Jesus na sua vida, ela se torna um filho. Antes somos criaturas de Deus, mas agora somos filhos por causa da obra completa da cruz de Jesus Cristo. E aqui então nós temos que essa pessoa é um teknon, é uma criança, é um bebê, é uma pessoa que apenas nasceu, mas que precisa crescer e precisa alcançar maturidade. Já o texto de Romanos, e a carta de Romanos é singular nesse aspecto do ruios, do crescimento, ela vai dizer o seguinte em Romanos 8,14, vai dizer: porque todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos, e aqui é ruios de Deus. Então, quando você é guiado pelo Espírito Santo, quando você entende que você está depois da cruz, que você nasceu de novo, que você compreende o evangelho da graça, que você compreende que você é justo, que você recebeu todos os benefícios da cruz, então a partir daí, pelo Espírito Santo, pela leitura da palavra, pelo crescimento, por uma vida de oração, no sentido de que você tem prazer em falar com Deus e ouvir o que Deus está falando para você, não como um exercício, mas como um prazer, então você se torna ruios. Você começa a crescer. E eu tenho percebido algo que me chama a atenção. A igreja brasileira, ela tem muitos teknons. Pessoas que nasceram, mas que continuam sendo guiadas como se fossem débeis mentais, pessoas que não são capazes de um crescimento, de fazer alguma coisa significativa. E isso é um problema para nós. Por quê? Porque uma igreja teknon, pessoas teknon, elas não serão capazes de fazer discípulos para Cristo. Mas já um ruios é uma pessoa que vai fazer toda a diferença. Então o que nós precisamos? Nós precisamos crescimento, nós precisamos nos tornar filhos adultos, para que nós sejamos capazes de responder à expectativa desse nosso Deus. Esse é o propósito de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você precisa conhecer o Senhor e prosseguir nesse crescimento. Paulo vai dizer aos Filipenses algo também muito importante com relação a isso. Ele vai dizer assim, olha, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que me foi também proposto por Jesus Cristo, pelo que também fui preso por Cristo, ele diz, Filipenses 3,12. A palavra aqui é que você precisa crescer, que nós precisamos deixar de ser teknon. Paulo é o apóstolo da graça, é alguém que cresceu tremendamente no evangelho da graça, ele que conhecia a lei, mas ele fez uma ruptura com a lei e ele então buscou um crescimento com Deus. E aí então eu queria ainda ler um texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 1, para a gente encerrar, para não ficar muito longo isso aqui. Diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Na verdade, existe uma possibilidade de você não alcançar
esse crescimento, de você viver de rudimentos, de você ser realmente uma pessoa, uma criança, alguém pequeno diante de Deus. E aqui o texto está dizendo, olha, você precisa crescer na perfeição. A perfeição é olhar para Jesus, é contemplar a Jesus, é crescer de glória em glória, é buscar o evangelho da graça, e fazendo isso, você cresce, você faz diferença. Não podemos estar nos rudimentos da doutrina de Cristo e muito menos viver de obras mortas. Quem quer viver por obras não será aprovado, porque a nossa justiça para Deus é trapo de imundícia. Que você pense nisso, que você busque a Deus, que você busque o crescimento, que você seja um ruiós, uma pessoa que cresceu. Jesus era ruiós. Houve um momento em que ele era tecnon, ele era uma criança. Mas já com 11 anos, ele já demonstrou que ele estava crescendo. E ele então cumpriu com toda a lei e ele nos dá de graça o maravilhoso presente da vida eterna. Que você pense nisso, um beijo grande no coração, se inscreva no canal, um grande abraço, um grande beijo no coração. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.